Red Rock, Arizona, 1846. Às vezes, os momentos mais transformadores da vida surgem quando menos esperamos. E foi exatamente assim que aconteceu naquela tarde poeirenta de outubro, quando o destino resolveu cruzar os caminhos de 3 vidas solitárias. O sol se punha sobre Red Rock, banhando o horizonte de tons quentes de laranja e rosa, quando Beatriz Albuquerque desceu do trem com o coração apertado e uma pequena mala de couro nas mãos. Seus olhos verdes percorreram a estação quase deserta, procurando por alguém que ela nunca havia visto, seu futuro marido, escolhido por correspondência. Mas algo estava errado. As placas indicavam Red Rock, não Tucson, como deveria ser. A jovem de 29 anos, com seus cabelos castanhos presos em um coque simples e vestindo seu melhor vestido de linho, sentiu o peso da solidão apertar seu peito. Havia deixado tudo para trás no Rio de Janeiro. A dor de um amor perdido, a pobreza que a sufocava, a falta de perspectivas. Agora, perdida em uma cidade estranha, longe de tudo e de todos, ela se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida. Do outro lado da estação, Gabriel Silva segurava a pequena mão de seu filho, Lucas, enquanto esperavam a chegada do trem das 6 horas. O fazendeiro de 42 anos, com mãos calejadas pelo trabalho duro e rugas precoces ao redor dos olhos castanhos, havia tomado uma decisão que o aterrorizava tanto quanto dava esperança. Havia escrito para uma agência matrimonial em Tucson, pedindo uma esposa. Não era por ele que fazia isso. Gabriel havia aprendido a viver com a solidão desde que enterrou Ana, sua esposa, 3 anos atrás. Era pelo menino ao seu lado, que todas as noites rezava, pedindo para que Deus mandasse uma nova mãe. Lucas havia nascido quando Ana já estava doente e mal conseguiu conhecer o amor maternal antes que a tuberculose a levasse embora. O garotinho de cabelos claros, como o trigo maduro, apertava a mão do pai, seus olhos brilhando de expectativa. Gabriel havia prometido que talvez, apenas talvez, Deus enviaria alguém especial para cuidar deles. Mas o trem havia chegado e partido, e nenhuma mulher os procurara. Foi quando Lucas viu Beatriz. Ela estava parada sozinha, perdida, com aquela expressão de quem não sabe para onde ir. Seus ombros tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pelo peso da incerteza. Era como se uma luz invisível a iluminasse na estação. Quase vazia, destacando sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, sua dignidade silenciosa. O coração puro da criança reconheceu algo que os adultos às vezes não conseguem ver. Soltando a mão do pai, Lucas correu em direção a Beatriz com uma certeza que só as crianças possuem. E então aconteceu, as palavras que mudariam tudo para sempre. Gabriel correu atrás do filho, confuso e preocupado, mas quando chegou perto de Beatriz, algo em seus olhos gentis o fez parar. Havia bondade ali, uma doçura maternal que ele não via há anos. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Lucas, e mesmo sem entender completamente o que o menino dizia, sorriu com uma ternura genuína. Naquele momento, Gabriel compreendeu que talvez seu filho estivesse certo. Talvez Deus realmente tivesse respondido às orações de uma família despedaçada, enviando uma alma perdida, que precisava tanto de um lar quanto eles precisavam de alguém para amar. O erro na estação não havia sido um engano, havia sido providência. E ali, na poeira dourada de Red Rock, 3 corações solitários começaram a descobrir que às vezes o amor chega da forma mais inesperada. Não quando planejamos, não onde esperamos, mas exatamente quando nossa alma precisa dele. Os primeiros dias de Beatriz na Fazenda Silva foram como aprender a caminhar novamente. Gabriel havia insistido que ela ficasse pelo menos até resolverem a situação. Afinal, não havia outro trem para Tucson por uma semana, mas a verdade era mais profunda. Nenhum dos 3 queria que ela partisse. A casa de madeira, simples, mas acolhedora, carregava as marcas de uma família que havia conhecido dias melhores. Retratos de Ana ainda ornamentavam as paredes, e Gabriel notou como Beatriz os observava com respeito, nunca com ciúme ou desconforto. Ela entendia a dor de perder alguém amado. Também havia deixado cicatrizes no coração lá no Rio de Janeiro. Lucas se tornou sua sombra constante. O menino que havia crescido tímido e reservado após a morte da mãe, floresceu como uma flor que finalmente encontra o sol. Ele mostrava a Beatriz cada canto da propriedade, desde o celeiro, onde guardavam o feno, até o pequeno cemitério familiar, onde Ana descansava sob uma cruz de madeira simples. Foi lá,
diante do túmulo de sua esposa, que Gabriel encontrou Beatriz na terceira manhã. Ela havia colocado flores silvestres sobre a sepultura e murmurava uma oração em português. Quando percebeu a presença dele, seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele momento, Gabriel compreendeu que Beatriz não havia chegado para substituir Ana. Ela havia chegado para honrar sua memória, cuidando daqueles que Ana havia amado. Havia uma diferença sutil, mas profunda nisso, e tocou o coração do fazendeiro de uma forma que ele não esperava. Mas nem tudo eram flores naqueles primeiros dias. A cidade pequena fervilhava com fofocas sobre a estrangeira que havia aparecido na fazenda Silva. Na igreja dominical, os olhares curiosos e sussurros maldosos seguiam Beatriz como sombras. Algumas mulheres da congregação questionavam abertamente a presença de uma jovem solteira morando com um viúvo. O reverendo Matos, um homem de coração grande, mas pressionado pela comunidade, procurou Gabriel após o sermão. Sugeriu, com delicadeza, mas firmeza, que talvez fosse melhor Beatriz encontrar acomodação na pensão da cidade até que a situação se esclarecesse. Gabriel sentiu a raiva subir em seu peito. Ele havia respeitado as regras da sociedade por toda a sua vida, mas agora via como essa mesma sociedade estava disposta a julgar uma mulher gentil e trabalhadora apenas por sua origem e circunstâncias. Foi Lucas quem inocentemente forneceu a solução. Durante o jantar, ele perguntou por Beatriz não poderia ser sua mãe de verdade, como as outras crianças tinham. Por que não poderiam se casar e serem uma família de verdade? A pergunta simples de uma criança ecoou pela casa como um sino de igreja. Gabriel e Beatriz se entreolharam por cima da mesa iluminada por velas. Ambos sentindo o peso e a beleza daquela possibilidade. Mas casamento não era apenas união de corações, era também união de realidades práticas. Gabriel precisava saber se Beatriz estava fugindo de algo no rio. Beatriz precisava ter certeza de que não estava sendo movida apenas pela gratidão ou desespero. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, eles conversaram pela primeira vez sobre seus passados. Gabriel falou sobre Ana, como se conheceram, como ela adoeceu, como ele prometeu a ela no leito de morte que encontraria uma boa mãe para Lucas. Beatriz contou sobre Felipe, o homem que havia prometido casar com ela no Rio, mas que fugiu com seu dinheiro e dignidade, deixando-a sem nada além da coragem de recomeçar do outro lado do mundo. Duas almas feridas, reconhecendo suas cicatrizes uma na outra. Não era paixão ardente como nos romances. Era algo mais sólido, mais real. Era compreensão mútua, respeito e a esperança de que juntos poderiam construir algo bonito dos pedaços quebrados de suas vidas. Quando Gabriel estendeu sua mão calejada sobre a mesa e Beatriz segurou com delicadeza, ambos souberam que haviam encontrado mais do que companhia. Haviam encontrado um porto seguro. A decisão estava tomada. Gabriel e Beatriz se casariam, mas primeiro precisavam enfrentar a tempestade que se formava ao seu redor. Red Rock era uma cidade pequena e em cidades pequenas as notícias voam mais rápido que os corvos no céu do deserto. Sofia Henriques, a mulher do comerciante local, liderava o coro de desaprovação. Ela havia perdido a própria filha na infância e via em cada família feliz um lembrete de sua própria tragédia. Para ela, Beatriz era uma oportunista que havia seduzido um homem vulnerável e seu filho inocente. As coisas se complicaram quando chegou um telegrama de Fênix, o verdadeiro noivo, por correspondência de Beatriz, um comerciante chamado Henrique Moreira, estava procurando por sua noiva desaparecida. Ele havia enviado mensagens para todas as cidades próximas, oferecendo recompensa por informações. Gabriel sentiu o chão se abrir sob seus pés. E se Beatriz fosse obrigada a partir? E se o casamento que planejavam fosse considerado inválido? Pior ainda, e se ela quisesse partir agora que tinha uma opção melhor em Fênix? Mas foi Beatriz quem mostrou a força de seu caráter. Quando o xerife Costa chegou à fazenda com o telegrama, ela o leu calmamente e depois o devolveu. Com voz firme, declarou que nunca havia assinado contrato matrimonial algum, apenas uma correspondência preliminar. Ela era livre para escolher seu próprio destino. No entanto, a pressão social estava se intensificando. O comerciante Henriques começou a recusar vendas para Gabriel, dificultando o abastecimento da fazenda. Outras famílias proibiram seus filhos de brincar com Lucas, como se a situação irregular do Silva fosse contagiosa. O menino, que havia florescido nas últimas semanas,
começou a murchar novamente. Voltou a ter pesadelos e a se esconder atrás das saias de Beatriz sempre que saíam para a cidade. Gabriel via seu filho sofrer e sentia uma raiva impotente crescer em seu peito. Foi então que apareceu uma figura inesperada, Dona Rosália, uma idosa mexicana que administrava um pequeno rancho nos arredores da cidade. Ela havia observado toda a situação em silêncio, mas não conseguiu mais ficar calada quando viu Lucas sendo rejeitado pelas outras crianças na praça. Dona Rosália procurou Beatriz numa manhã de sábado. Duas mulheres se sentaram no alpendre da fazenda Silva, compartilhando café e histórias. A mexicana havia chegado ao Arizona há 40 anos, também como noiva por correspondência, também enfrentando preconceito por sua origem e sotaque. Ela contou como havia conquistado o respeito da comunidade, não através de palavras, mas de ações. Havia ajudado em todos os partos difíceis da região, cuidado dos doentes durante uma epidemia de cólera e aberto sua casa para viajantes perdidos. Dona Rosália fez uma proposta simples, mas poderosa. Beatriz deveria mostrar à cidade quem realmente era, não se defendendo ou se justificando, mas servindo. A próxima oportunidade seria o Festival de Outono da Igreja, quando as mulheres se reuniam para arrecadar fundos para o orfanato de Tucson. Beatriz aceitou o desafio. Passou uma semana inteira preparando doces brasileiros que sua avó havia lhe ensinado. Brigadeiros, cocadas, pés de moleque, receitas que traziam o sabor de casa, mas feitas com o amor de quem queria construir uma nova casa. No dia do festival, sua mesa era a mais colorida e aromática de todas. As crianças, menos influenciadas pelos preconceitos adultos, foram as primeiras a experimentar. Seus rostinhos se iluminavam com sabor doce e diferente. Logo os adultos não conseguiram resistir à curiosidade. Mas o verdadeiro momento de virada aconteceu quando a pequena Laura Henriques, filha mais nova de Sofia, engasgou com um pedaço de bolo. Beatriz foi a primeira a reagir, aplicando técnicas que havia aprendido no Rio para desalojar o alimento da garganta da menina. Sofia Henriques, vendo sua filha sendo salva por aquela estrangeira que tanto havia desprezado, caiu em prantos. Ali diante de toda a comunidade, ela pediu perdão a Beatriz, reconhecendo que havia deixado sua própria dor transformar seu coração em pedra. Naquele momento, algo mudou em Red Rock. As pessoas começaram a ver Beatriz não como uma ameaça ou curiosidade, mas como uma mulher de valor, alguém que poderia enriquecer sua comunidade. Gabriel, observando tudo de longe com Lucas no colo, sentiu seu coração se encher de orgulho. Ele não havia se apaixonado apenas pela gentileza de Beatriz. Havia se apaixonado por sua coragem, por sua capacidade de transformar hostilidade em amor através da perseverança e bondade. 3 semanas antes do casamento marcado, uma carruagem empoeirada chegou à fazenda Silva. Dela desceu um homem elegante, vestindo terno caro e cartola, contrastando drasticamente com os trajes simples dos moradores locais. Era Henrique Moreira, o comerciante de Fênix, que havia vindo buscar sua noiva. Henrique era tudo que Gabriel não era: urbano, sofisticado, próspero. Aos 35 anos, possuía 3 lojas prósperas e uma casa grande na parte mais nobre de Fênix. Havia viajado por vários estados e falava com a confiança de quem conheceu o mundo além das fronteiras do Arizona. Mas foi justamente essa diferença que revelou a profundidade da escolha de Beatriz. Quando Henrique a viu pela primeira vez, seus olhos brilharam com aprovação. Ela era ainda mais bonita do que esperava. Ofereceu-lhe imediatamente uma vida de conforto, vestidos finos, uma casa com criados, viagens para São Francisco. Lucas se escondeu atrás de Beatriz quando Henrique tentou fazer amizade com ele. O homem, que nunca havia convivido com crianças, tratava o menino como um pequeno adulto, oferecendo-lhe um emprego em suas lojas quando crescesse, como se isso fosse a maior honra do mundo. Gabriel assistia à cena com o coração apertado. Ele sabia que não podia competir com o que Henrique oferecia em termos materiais. Sua fazenda era modesta, sua vida simples, suas mãos calejadas pelo trabalho duro. Que direito tinha de pedir a Beatriz para escolher dificuldades quando poderia ter facilidades? Mas foi Lucas quem, sem saber, revelou a verdadeira diferença entre os dois homens. Durante o jantar, o menino contou animadamente para Henrique como Beatriz o havia ensinado a fazer pão, como ela cantava canções de ninar em português, como ela havia costurado um remendo em seu ursinho de pelúcia favorito. Henrique ouviu com educação, mas Gabriel notou como seus olhos se distraíam,
como ele tamborilava os dedos impaciente. Para ele, esses detalhes eram trivialidades domésticas. Para Gabriel e Lucas, eram os fios dourados que teciam o tecido de uma família. Naquela noite, Henrique fez sua proposta oficial. Ofereceu a Beatriz não apenas casamento, mas sociedade em seus negócios. Uma vida de privilégios que poucas mulheres na fronteira conheciam. Era uma oferta generosa, tentadora. Beatriz pediu uma noite para pensar. Caminhou sozinha até o pequeno cemitério onde repousava Ana e ali, sob as estrelas do deserto, teve uma conversa. Silenciosa com a mulher que nunca conheceu, mas cuja memória havia aprendido a honrar. Ela pensou em sua vida no Rio, onde havia tido conforto material, mas não amor verdadeiro. Felipe havia sido charmoso, promissor, oferecendo-lhe uma vida social invejável. Mas quando as dificuldades chegaram, ele fugiu, levando não apenas seu dinheiro, mas também sua fé no amor. Agora via-se diante de uma escolha similar, mas com uma diferença crucial. Ela havia aprendido a distinguir entre brilho e luz verdadeira. Henrique brilhava como ouro polido, mas Gabriel irradiava calor como brasa que aquece sem ofuscar. Na manhã seguinte, Beatriz deu sua resposta. Agradeceu a Henrique por sua generosa oferta, mas explicou que já havia encontrado não apenas um marido, mas uma família. Ela havia descoberto que riqueza não se mede em moedas, mas em sorrisos de criança, em mãos estendidas na dificuldade, em corações que batem no mesmo ritmo. Henrique partiu visivelmente frustrado, mas não sem antes fazer uma previsão sombria. Você vai se arrepender, senhorita. A vida na fronteira é dura, especialmente para uma mulher acostumada com melhores condições. Quando a realidade bater, lembre-se de que teve uma chance de escolher diferente. Suas palavras plantaram uma semente de dúvida no coração de Gabriel. E se Henrique estivesse certo? E se ele estava sendo egoísta, pedindo a Beatriz para abrir mão de tanto por tão pouco? E se nos anos difíceis que viriam ela se lembrasse dessa escolha com amargura? Mas foi Beatriz quem acalmou seus medos. Tomando suas mãos ásperas entre as suas, ela disse algo que Gabriel levaria para sempre no coração. Gabriel, eu não escolhi a vida mais fácil, escolhi a vida mais verdadeira. Há uma diferença entre ter tudo e ter o que realmente importa. Naquela noite, sob o céu estrelado do Arizona, 3 corações se uniram em uma promessa silenciosa. Juntos enfrentariam qualquer tempestade, sabendo que haviam escolhido o amor verdadeiro sobre a conveniência, a autenticidade sobre a aparência, a família sobre a fortuna. A data do casamento permaneceu marcada, mas agora com uma certeza ainda maior de que estava certa. O amanhecer de 15 de novembro de 1846 trouxe um céu límpido sobre Red Rock, como se a própria natureza quisesse abençoar aquele dia especial. Beatriz acordou na pensão de Dona Rosália, onde havia passado a última semana, seguindo as tradições locais de não ver o noivo antes da cerimônia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto Dona Rosália a ajudava a vestir o vestido que haviam costurado juntas. Não era o traje elaborado que poderia ter tido com Henrique, mas era algo muito mais precioso. Cada ponto havia sido dado com amor. Cada detalhe pensado para honrar tanto suas raízes brasileiras quanto sua nova vida americana. O vestido de cetim simples, cor de marfim, tinha mangas compridas, como ditava a moda, mas havia bordado delicadas flores nos punhos, uma lembrança sutil dos ipês amarelos que floriam em sua terra natal. No cabelo, uma tiara simples de flores silvestres colhidas na própria fazenda Silva. Enquanto isso, na fazenda, Gabriel lutava com o nó da gravata emprestada pelo xerife Costa. Lucas, vestindo seu melhor terno, também emprestado da família Henriques, brincava nervosamente com um pequeno buquê de margaridas que havia colhido para entregar a Beatriz. A transformação do menino nas últimas semanas havia sido notável. Seus olhos voltaram a brilhar. Seu riso tornou-se frequente e ele falava constantemente sobre quando Beatriz fosse minha mãe de verdade. Para ele, aquele dia não era apenas um casamento, mas a concretização de todas as orações que fizera durante suas noites solitárias. A Igreja Metodista de Red Rock nunca havia visto uma congregação tão diversa. Estavam presentes os fazendeiros vizinhos, os comerciantes da cidade, algumas famílias mexicanas da região e até mesmo alguns homens das minas que raramente apareciam nos cultos dominicais. Todos curiosos para testemunhar aquele casamento que havia agitado tanto a pequena comunidade. Sofia Henriques, que semanas antes liderava a oposição a Beatriz,
havia se tornado uma de suas maiores defensoras. Ela mesma havia organizado a decoração da igreja com flores do campo e velas, insistindo que toda noiva merece um casamento bonito, não importa as circunstâncias. Quando as portas da igreja se abriram e Beatriz apareceu, um murmúrio de admiração percorreu os bancos. Não era apenas sua beleza, era a dignidade com que caminhava, a serenidade em seu rosto, a forma como seus olhos procuraram imediatamente por Gabriel e Lucas. Gabriel sentiu o ar faltar em seus pulmões. Não porque Beatriz estava linda, ela sempre era, mas porque naquele momento compreendeu plenamente que aquela mulher extraordinária havia escolhido ele. Havia escolhido sua vida simples, havia escolhido ser mãe de seu filho. Era um presente que ele não sabia se merecia, mas que receberia com todo o amor de que era capaz. O reverendo Matos, que inicialmente havia expressado reserva sobre o casamento, conduziu a cerimônia com emoção genuína. Ele havia observado a transformação de Beatriz na comunidade. Havia visto como ela trouxe alegria de volta aos olhos de Lucas. Havia testemunhado a renovação da fé de Gabriel. Quando chegou o momento dos votos, não eram as palavras tradicionais que ecoaram pela igreja. Gabriel, com voz embargada pela emoção, prometeu a Beatriz não apenas amor e fidelidade, mas proteção contra qualquer preconceito, apoio em todas as suas saudades do Rio e gratidão eterna por ela ter escolhido sua família. Beatriz, com lágrimas escorrendo pelo rosto, prometeu honrar a memória de Ana, amar Lucas como filho de seu próprio coração, e construir junto com Gabriel um lar onde o amor fosse mais forte que qualquer adversidade. Mas o momento mais tocante veio quando Lucas, seguindo um planejamento secreto com o pai, se levantou do primeiro banco e caminhou até o altar. Com sua vozinha infantil, mas claro o suficiente para toda a igreja ouvir, ele fez sua própria promessa. Beatriz, eu prometo ser um bom filho para você, assim como você prometeu ser uma boa mãe para mim. E quando eu crescer, vou proteger você e o papai, como vocês me protegem agora. Não havia olho seco na igreja. Mesmo os homens mais rudes das Minas limpavam discretamente o canto dos olhos. Ali estava a prova de que família não se faz apenas de sangue, mas de escolhas, compromissos e amor incondicional. Quando o reverendo Matos declarou Gabriel e Beatriz marido e mulher, e eles se beijaram diante do altar, Lucas correu para abraçar os dois, criando um círculo perfeito de 3 pessoas que haviam se tornado uma família. Do lado de fora da igreja, a comunidade de Red Rock testemunhava não apenas um casamento, mas uma lição sobre como o amor verdadeiro pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. A estrangeira havia se tornado uma das suas, e sua história de coragem e determinação inspiraria gerações futuras. Aquela noite, na Fazenda Silva, agora oficialmente lar da família Silva, 3 corações batiam em uníssono, sabendo que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que nasceu da necessidade, cresceu na adversidade e se consolidou na certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. Os primeiros meses de casamento trouxeram uma harmonia inesperada para a Fazenda Silva. Beatriz se adaptou rapidamente à rotina rural, descobrindo talentos que nem sabia possuir. Suas mãos delicadas, que no Rio apenas bordavam e tocavam piano, aprenderam a ordenhar vacas, cuidar da horta e fazer conservas para o inverno. Gabriel observava admirado como sua esposa transformava a casa. Não eram mudanças dramáticas. Algumas cortinas novas aqui, flores frescas ali, o aroma de pães caseiros enchendo os cômodos, mas era como se a própria alma da casa tivesse despertado de um longo sono. Lucas floresceu como nunca antes. Suas notas na escola melhoraram drasticamente e ele se tornou popular entre os colegas, que agora o visitavam frequentemente para provar os doces brasileiros que Beatriz preparava. O menino, que antes era tímido e retraído, agora ria alto e brincava com a despreocupação própria da infância. Mas nem tudo era perfeito. As saudades do Rio atacavam Beatriz em momentos inesperados, quando ouvia uma música que sua mãe costumava cantar, quando sentia o cheiro de café forte pela manhã, quando via as cartas que chegavam esporadicamente de sua irmã em São Paulo. Uma dessas cartas trouxe notícias devastadoras. Sua mãe havia adoecido gravemente e perguntava quando a filha voltaria para casa. Beatriz passou 3 dias em silêncio, carregando um peso que Gabriel não conseguia compreender completamente. Foi Dona Rosália quem a ajudou a processar a dor. As 2 mulheres caminharam até o pequeno riacho que cortava a propriedade e ali, sob a sombra dos choupos, a mexicana compartilhou sua própria história de saudade e sacrifício. Mija, disse Dona Rosália,
usando o carinhoso diminutivo espanhol. Quando deixei meu México, também pensei que morreria de saudade, mas aprendi que carregar duas pátrias no coração não nos divide, nos multiplica. Você pode amar o Rio e amar o Arizona ao mesmo tempo. Pode honrar sua mãe vivendo bem aqui. Beatriz escreveu uma longa carta para a irmã, enviando dinheiro para os cuidados médicos da mãe e prometendo que, quando fosse possível, traria a família para visitá-la no Arizona. Era uma promessa ambiciosa para uma fazenda modesta, mas Gabriel, ao saber dos planos da esposa, abraçou a ideia com entusiasmo. O casal começou a trabalhar ainda mais duro, expandindo a horta para vender vegetais na cidade, criando galinhas para vender ovos. E Beatriz iniciou um pequeno negócio de doces e pães que se tornou muito popular entre os moradores de Red Rock. A prosperidade modesta trouxe não apenas segurança financeira, mas também uma sensação de propósito compartilhado. Gabriel e Beatriz eram verdadeiros parceiros, cada um contribuindo com suas habilidades únicas para o sucesso da família. Lucas também tinha seu papel. Aos 8 anos, já ajudava com tarefas simples na fazenda e se tornou assistente oficial de Beatriz na cozinha, aprendendo a preparar tanto pratos americanos quanto brasileiros. O menino se gabava na escola de ter uma mãe que sabia fazer comida de 2 países. Mas talvez o momento mais significativo desses primeiros meses tenha acontecido numa tarde de dezembro, quando Beatriz encontrou Gabriel sentado diante do túmulo de Ana, algo que ele não fazia havia semanas. Ela se aproximou silenciosamente e se ajoelhou ao lado do marido. "Você sente culpa por ser feliz?" perguntou com delicadeza. Gabriel assentiu, as lágrimas correndo livremente pelo rosto curtido pelo sol. "Às vezes sinto que estou traindo a memória dela. Ela era perfeita. E agora sou feliz com você e isso me confunde." Beatriz pegou a mão de Gabriel e a colocou sobre o coração. "Gabriel, amor não é um recurso limitado. Você não ama a Ana menos por me amar também. O coração não se divide, se multiplica. Ana não gostaria de vê-lo triste para sempre. Ela gostaria de saber que Lucas tem uma mãe que o ama, que você tem uma companheira que o valoriza." Naquele momento, Gabriel compreendeu uma verdade profunda. Honrar o passado não significa se prender a ele. Ana viveria para sempre em seu coração e na memória de Lucas, mas isso não impedia que ele construísse um futuro bonito com Beatriz. Quando os dois se levantaram para voltar para casa, encontraram Lucas esperando por eles no portão, segurando um buquê de flores silvestres. "Pensei que podíamos colocar flores frescas na mamãe Ana e depois tomar chocolate quente que a mamãe Beatriz fez", disse o menino com naturalidade. Ali estava a sabedoria inocente de uma criança. Era possível amar e honrar o passado enquanto se abraçava plenamente o presente. A família Silva havia encontrado o equilíbrio perfeito entre memória e esperança, entre luto e alegria, entre o que foi e o que poderia ser. A primavera de 1847 trouxe desafios inesperados para a família Silva. Uma seca severa atingiu a região e muitos fazendeiros viram suas colheitas definhar sob o sol implacável do Arizona. Para Gabriel, que dependia principalmente da agricultura, os tempos se tornaram especialmente difíceis. As economias da família, tão cuidadosamente guardadas para trazer a mãe de Beatriz para uma visita, precisaram ser usadas para comprar ração para o gado e sementes mais resistentes. Era um golpe duro nos sonhos que haviam construído juntos, mas Beatriz enfrentou a situação com uma determinação que surpreendeu até mesmo Gabriel. "Nós vamos superar isso", disse ela uma noite, enquanto revisavam as contas à luz de velas para economizar querosene. "No Rio, aprendi que as pessoas mais fortes são aquelas que sabem se adaptar. Vamos encontrar uma maneira." E encontraram. Beatriz propôs expandir significativamente seu negócio de doces e pães, vendendo não apenas em Red Rock, mas também para os mineradores dos acampamentos vizinhos. Gabriel inicialmente hesitou. Não queria que sua esposa se sobrecarregasse, mas ela insistiu que era uma solução temporária para um problema temporário. Lucas, agora com 9 anos, assumiu responsabilidades maiores na fazenda, cuidando das galinhas e ajudando na horta que Beatriz havia expandido para incluir temperos e vegetais que não eram comuns na região, mas que os trabalhadores mexicanos pagavam bem para ter. A rotina da família se intensificou. Gabriel acordava antes do amanhecer para cuidar do gado, enquanto Beatriz iniciava o preparo dos pães e doces que seriam vendidos durante o dia.
Lucas ia para a escola pela manhã e ajudava nos negócios à tarde. Era cansativo, mas havia uma sensação de propósito que unia a família. O verdadeiro teste chegou quando uma das vacas leiteiras mais produtivas da fazenda adoeceu gravemente. Gabriel não tinha dinheiro para o veterinário e perder aquela vaca significaria uma redução significativa na renda familiar. Foi então que a comunidade de Red Rock mostrou como Beatriz havia conquistado não apenas respeito, mas afeição genuína. Sofia Henriques organizou uma coleta entre as famílias da cidade para ajudar a pagar o veterinário. Dona Rosália trouxe remédios caseiros que havia aprendido com sua avó no México. O próprio xerife Costa apareceu para ajudar Gabriel nos trabalhos mais pesados da fazenda durante os dias críticos. Você vê, disse Dona Rosália para Beatriz enquanto observavam os vizinhos trabalhando juntos, quando chegou aqui era uma estranha. Agora é parte da família desta cidade. Isso não acontece por acaso. Acontece quando uma pessoa mostra seu verdadeiro coração. A vaca se recuperou, mas a experiência deixou marcas profundas na família Silva. Eles haviam aprendido que mesmo em uma terra áspera e muitas vezes impiedosa, a bondade humana podia florescer quando as pessoas se uniam em torno de objetivos comuns. Mas nem todas as notícias eram boas. Uma carta do Rio trouxe a devastadora informação de que a mãe de Beatriz havia falecido sem que ela pudesse se despedir. A culpa e a dor foram avassaladoras. Beatriz se trancou no quarto por 2 dias, recusando-se a comer ou falar com qualquer pessoa. Foi Lucas quem finalmente conseguiu alcançá-la. O menino, com a sabedoria surpreendente que às vezes as crianças demonstram, entrou no quarto e simplesmente se deitou ao lado de Beatriz, segurando sua mão em silêncio. Mamãe Beatriz, disse ele finalmente, quando a minha primeira mamãe foi embora, o papai me disse que ela ainda podia me ouvir quando eu falasse com ela. Você quer falar com sua mamãe? Eu posso te ajudar. Juntos, Beatriz e Lucas foram até o pequeno jardim que ela havia plantado atrás da casa. Ali, entre as flores que lembravam o rio, ela falou em português com sua mãe, pedindo perdão por não ter estado presente e prometendo honrar sua memória, sendo uma boa esposa e mãe. Gabriel, observando de longe, sentiu seu coração se apertar de emoção. Ver seu filho consolando a mulher que havia se tornado sua mãe, ver como o amor havia criado laços tão fortes entre eles, fez-lhe compreender que haviam construído algo verdadeiramente especial. A morte da mãe de Beatriz marcou uma virada na família. Ela se tornou mais determinada a fazer sua nova vida no Arizona valer cada sacrifício. Começou a escrever cartas regulares para a irmã no Rio, compartilhando não apenas notícias, mas receitas, histórias sobre Lucas, descrições da vida americana. Eram pontes entre 2 mundos, 2 vidas, 2 versões de si mesma. E lentamente, com o trabalho árduo de toda a família e o apoio da comunidade, as coisas começaram a melhorar. A seca deu lugar a chuvas moderadas, as colheitas se recuperaram e o negócio de Beatriz prosperou de tal forma que ela conseguiu contratar 2 mulheres da cidade para ajudá-la com a produção. Quando o outono chegou, a família Silva havia não apenas sobrevivido à tempestade, mas emergido dela mais forte e mais unida. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não se manifesta apenas nos momentos felizes, mas principalmente na forma como as pessoas se apoiam durante as dificuldades. O ano de 1848 trouxe mudanças significativas para todo o território do Arizona e a família. Silva não ficou alheia a essas transformações. A descoberta de ouro na Califórnia havia criado uma verdadeira febre migratória e Red Rock se tornou uma parada importante para milhares de aventureiros que seguiam para o oeste. Para Gabriel e Beatriz, isso representou uma oportunidade inesperada. A demanda por suprimentos, alimentação e acomodação disparou e eles se viram numa posição privilegiada para aproveitar esse momento histórico. Beatriz propôs uma expansão ambiciosa, transformar parte da fazenda numa espécie de pousada para viajantes, oferecendo refeições caseiras, acomodação simples, mas limpa e suprimentos básicos. Gabriel inicialmente hesitou, significaria muito mais trabalho e investimento, mas a determinação de sua esposa e os cálculos promissores o convenceram. A transformação foi notável. Construíram 2 barracões adicionais para acomodar os viajantes, expandiram a cozinha e Beatriz desenvolveu um sistema eficiente de refeições que combinava pratos americanos tradicionais com toques brasileiros que encantavam os visitantes. Lucas, agora com 10 anos, se tornou uma peça fundamental da operação.
Seu inglês fluente e português básico que Beatriz havia lhe ensinado faziam dele um intérprete natural para os muitos brasileiros e outros sul-americanos que passavam pela região. Além disso, sua personalidade carismática e conhecimento da região o tornaram um guia informal muito requisitado. Mas a verdadeira transformação veio com a diversidade de pessoas que começaram a passar pela Fazenda Silva. Havia aventureiros americanos, famílias mexicanas, imigrantes europeus, comerciantes chineses, ex-escravos em busca de liberdade no Oeste. Cada grupo trazia suas histórias, culturas e perspectivas. E Beatriz se revelou uma anfitriã natural, capaz de fazer qualquer pessoa se sentir bem-vinda. Ela aprendeu palavras básicas em chinês com um comerciante de São Francisco. Trocou receitas com uma família alemã e ajudou uma jovem viúva irlandesa a encontrar trabalho na cidade. Gabriel observa admirado como sua esposa se tornará uma espécie de embaixadora, não oficial, da hospitalidade na fronteira. Ela tratava cada hóspede com o mesmo respeito e carinho, independentemente de sua origem ou situação financeira. Mas foi um episódio específico que mostrou a verdadeira grandeza do caráter de Beatriz. Um grupo de ex-escravos fugindo de perseguições no Texas chegou à fazenda numa noite chuvosa de março. Estavam famintos, exaustos e claramente apavorados. Alguns vizinhos brancos, ao saberem da situação, pressionaram Gabriel a não acomodar o grupo, temendo represálias de possíveis perseguidores. Era uma situação delicada. Ajudar os fugitivos poderia trazer problemas sérios para a família Silva. Beatriz não hesitou nem por um segundo. Esta é nossa casa, disse firmemente. E em nossa casa, toda pessoa em necessidade é bem-vinda. Ela não apenas acomodou o grupo, mas trabalhou discretamente com outros membros da comunidade para ajudá-los a seguir viagem para a Califórnia em segurança. A coragem moral de Beatriz inspirou outros na região. Dona Rosália, o reverendo Matos, Sofia Henriques e várias outras famílias se uniram para criar uma rede informal de apoio a refugiados e perseguidos. Red Rock se tornou conhecida como uma cidade onde pessoas em dificuldades podiam encontrar ajuda genuína. Lucas absorvia todas essas lições como uma esponja. Aos 10 anos já demonstrava uma maturidade emocional impressionante e uma compreensão intuitiva de justiça e compaixão que orgulhava profundamente seus pais. O sucesso do negócio trouxe prosperidade para a família, mas também responsabilidade. Gabriel e Beatriz se viram como líderes informais da comunidade, pessoas para quem outros recorriam em tempos de crise ou indecisão. Em setembro de 1848, Beatriz fez um anúncio que encheu Gabriel de alegria e Lucas de expectativa. Ela estava esperando um bebê. Após 2 anos de casamento, a família Silva estava prestes a crescer biologicamente, unindo ainda mais os laços que já os conectavam emocionalmente. A notícia espalhou-se rapidamente por Red Rock e a reação da comunidade foi de pura celebração. A mulher que havia chegado como uma estranha perdida na estação de trem agora era considerada uma das filhas mais queridas da cidade. Dona Rosália assumiu o papel de avó honorária, imediatamente começando a tricotar roupinhas para o bebê, enquanto Sofia Henriques organizou as mulheres da igreja para preparar um enxoval completo. Gabriel mal conseguia conter sua emoção. A perspectiva de ter um filho com Beatriz, de ver sua família crescer de forma natural, representava a culminação de todos os sonhos que ele havia quase desistido de ter após a morte de Ana. Lucas reagiu com o entusiasmo típico de uma criança de sua idade, fazendo 1000 perguntas sobre bebês e declarando solenemente que seria o melhor irmão mais velho do mundo inteiro. Enquanto o outono se transformava em inverno, a família Silva se preparava não apenas para a chegada de uma nova vida, mas para um novo capítulo de sua história. Um capítulo que prometia ser cheio de alegria, desafios e, acima de tudo, amor abundante. A primavera de 1849 chegou carregada de expectativa na Fazenda Silva. Beatriz estava nos últimos meses de gravidez, irradiando aquela luz especial que as futuras mães carregam. Gabriel se tornará ainda mais protetor, insistindo que ela descansasse mais e assumindo muitas das tarefas que antes compartilhavam. Lucas, agora com 11 anos, havia amadurecido notavelmente durante os meses de espera. Ele ajudava mais nas tarefas domésticas, lia histórias em voz alta para Beatriz quando ela descansava, e constantemente fazia perguntas sobre como seria ter um irmãozinho ou irmãzinha. O negócio da pousada continuava prosperando, mas Gabriel e Beatriz haviam decidido reduzir temporariamente o número de hóspedes para garantir tranquilidade para a chegada do bebê.
Dona Rosália havia se mudado temporariamente para a fazenda para ajudar com os preparativos e estar presente durante o parto. Em uma manhã ensolarada de maio, enquanto Beatriz ajudava Lucas com suas lições de matemática, as primeiras contrações começaram. Ela manteve a calma, continuando com as atividades normais, mas Gabriel notou imediatamente a mudança sutil em sua respiração e postura. "É hora?" perguntou ele, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Beatriz sorriu, aquele sorriso sereno que sempre tranquilizava a família. "Ainda não, meu amor, mas talvez você devesse mandar buscar a parteira." As próximas horas foram uma mistura de expectativa, nervosismo e preparação cuidadosa. Sofia Henrique chegou com a parteira mais experiente da região, enquanto outras mulheres da comunidade apareceram oferecendo ajuda e apoio. Gabriel se viu relegado ao papel de espectador ansioso, caminhando de um lado para outro na sala principal, enquanto ouvia os sons vindos do quarto. Lucas permanecia ao seu lado, segurando sua mão de vez em quando, numa inversão tocante dos papéis usuais entre pai e filho. "Papai", disse Lucas numa das pausas do nervosismo paterno, "lembra quando eu era pequeno e você me disse que às vezes Deus nos dá presentes quando menos esperamos?" Gabriel assentiu, lembrando-se da conversa que tiveram anos atrás quando Lucas perguntara por que não tinha uma mãe como outras crianças. "Eu acho que ele está fazendo de novo", continuou o menino com sabedoria surpreendente. "Primeiro ele nos deu a mamãe Beatriz, agora está nos dando um bebê." E as palavras do filho tocaram Gabriel profundamente. Mais uma vez, sua vida havia se tornado uma série de milagres inesperados, cada um chegando no momento exato em que mais precisava. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu do Arizona de cores douradas e alaranjadas, um choro forte e saudável ecoou pela casa. Gabriel e Lucas se entreolharam por um momento de pura alegria antes de serem chamados para conhecer o mais novo membro da família. Beatriz estava radiante, embora cansada, segurando um pequeno embrulho de mantas. "Venham conhecer Helena Sofia Silva", disse ela com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. O nome foi uma surpresa bela e significativa. Helena, em homenagem à Dona Helena, que se tornará uma segunda mãe para Beatriz, e Sofia para honrar a mulher que havia inicialmente duvidado dela, mas se tornado uma grande amiga. Era uma ponte perfeita entre passado, presente e futuro. Gabriel segurou a filha pela primeira vez com mãos trêmulas de emoção. A pequena Helena tinha os olhos escuros da mãe, mas já mostrava sinais do formato do rosto do pai. Era perfeita em todos os aspectos e Gabriel sentiu seu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. Lucas, inicialmente tímido, logo se apaixonou completamente pela irmãzinha. "Ela é tão pequenina", sussurrou admirado. "Posso segurá-la?" Com cuidado extremo, os pais ajudaram Lucas a segurar Helena. Naquele momento, vendo seu filho mais velho embalar a bebê com ternura natural, Gabriel compreendeu que sua família estava completa, de uma forma que transcendia qualquer definição tradicional. Dona Rosália, com lágrimas nos olhos, declarou que nunca havia visto um bebê mais bonito ou uma família mais abençoada. As outras mulheres presentes concordaram, todas emocionadas por testemunhar aquele momento de pura alegria. Nos dias que se seguiram, a Fazenda Silva se tornou um ponto de peregrinação para toda a comunidade de Red Rock. Todos queriam conhecer a pequena Helena e parabenizar a família que se tornará símbolo de esperança e amor na região. Beatriz se adaptou à maternidade com a mesma graça com que havia enfrentado todos os outros desafios da vida. Ela amamentava Helena enquanto continuava supervisionando os negócios da família. Gabriel assumindo mais responsabilidades práticas para que ela pudesse se recuperar completamente. Lucas se revelou um irmão mais velho exemplar, sempre disposto a ajudar com a bebê, a fazer carinhos, a cantar as músicas brasileiras que Beatriz lhe havia ensinado. Helena parecia reconhecer sua voz e sempre se acalmava quando ele falava com ela. Uma noite, quando Helena tinha apenas uma semana de vida, Gabriel encontrou Beatriz na varanda, embalando a bebê sob as estrelas do deserto. Ele se sentou ao lado da esposa, envolvendo-a com o braço livre. "Você já imaginou", disse Beatriz suavemente, "que quando desci naquela estação errada, estava na verdade descendo no lugar mais certo da minha vida?" Gabriel beijou o topo de sua cabeça, respirando o aroma familiar de seus cabelos. "Às vezes eu me pergunto o que fiz para merecer tanta felicidade." "Você abriu seu coração", respondeu ela simplesmente. "E quando fazemos isso,
Os milagres têm espaço para entrar. Ali, sob o céu infinito do Arizona, a família Silva embala seu futuro nos braços, sabendo que haviam construído algo verdadeiramente especial, um amor que crescerá da fé, floresceu na adversidade e se tornará a base sólida de um legado que duraria por gerações. 5 anos haviam se passado desde aquela tarde fatídica na estação de Red Rock e a transformação na vida da família Silva era quase mágica de se observar. Helena, agora uma menina vivaz de 5 anos, com os cachos escuros da mãe e os olhos castanhos do pai, corria pelos campos da fazenda com a energia inesgotável da infância. Lucas, aos 16 anos, havia se tornado um jovem impressionante. Alto como o pai, mas com a gentileza natural de Beatriz, ele era respeitado na comunidade, tanto por sua inteligência quanto por seu caráter. Falava fluentemente inglês, português e espanhol, tornando-se um intermediário valioso nos negócios da família com viajantes de diferentes origens. A fazenda Silva havia se expandido significativamente. O que começara como uma propriedade agrícola modesta agora incluía a pousada mais respeitada da região, um armazém geral próspero e até mesmo uma pequena escola que Beatriz havia fundado para as crianças da área, incluindo filhos de trabalhadores mexicanos e indígenas. Gabriel, agora com 47 anos, havia encontrado uma paz interior que não conhecia desde a juventude. Seus cabelos mostravam fios grisalhos, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de um homem que havia construído algo significativo, não apenas para si, mas para toda a comunidade. E Beatriz, aos 34 anos, havia se tornado uma figura quase lendária em Red Rock e cidades vizinhas. Conhecida por sua hospitalidade, sabedoria e capacidade de unir pessoas de diferentes origens, ela era frequentemente procurada para mediar conflitos e oferecer conselhos. Sua pequena escola havia se tornado um modelo que outros povoados tentavam replicar. Mas talvez a transformação mais notável tenha sido na própria Red Rock. A cidade que antes via estrangeiros com desconfiança, agora se orgulhava de sua diversidade. A influência de Beatriz havia criado uma cultura de aceitação e cooperação que atraía pessoas de todo o território. Em uma tarde de outubro de 1854, enquanto a família se preparava para o jantar, um visitante inesperado chegou à fazenda. Era um homem elegante, bem vestido, conduzindo uma carruagem cara. Gabriel reconheceu imediatamente Henrique Moreira, o comerciante de Fênix, que havia tentado conquistar Beatriz anos atrás. Henrique havia mudado visivelmente. Suas roupas ainda eram finas, mas havia algo de cansado em seus olhos, uma tristeza que contrastava com a arrogância que demonstrara durante a visita anterior. "Espero não estar incomodando", disse ele, removendo o chapéu com cortesia genuína. "Eu estava de passagem e, bem, queria ver como vocês estavam." Beatriz, sempre cortês, convidou-o para jantar. Durante a refeição, Henrique contou sua história dos últimos anos. Havia se casado com uma jovem de família rica em São Francisco, mas o casamento havia sido um desastre. Sua esposa se revelara fria e interesseira, e eles haviam se divorciado de forma amarga. Seus negócios, embora prósperos financeiramente, não lhe traziam satisfação. "Observando vocês esta noite", disse Henrique durante a sobremesa, "vejo algo que nunca consegui construir em minha própria vida. Vocês têm algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar." Helena, que havia ficado inicialmente tímida com o visitante desconhecido, gradualmente se aqueceu com ele, especialmente quando Henrique mostrou interesse genuíno em seus desenhos e histórias. Lucas conversava com ele sobre negócios e política com a maturidade de um adulto, mas também com a compaixão que havia aprendido em casa. Antes de partir na manhã seguinte, Henrique teve uma conversa privada com Gabriel e Beatriz. "Eu vim aqui originalmente pensando em tentar convencê-la mais uma vez", admitiu, dirigindo-se a Beatriz. "Mas agora vejo que seria como tentar tirar uma estrela do céu. Você encontrou seu lugar no universo." Ele fez uma pausa, olhando ao redor da propriedade próspera e cheia de vida. "Vocês construíram algo extraordinário aqui. Não apenas um negócio ou uma família, mas uma comunidade inteira. E Beatriz, você fez a escolha certa naquele dia." Depois que Henrique partiu, a família refletiu sobre a visita. Para Gabriel, foi uma confirmação de que o amor verdadeiro se manifesta não no que conseguimos obter, mas no que conseguimos dar. Para Beatriz, foi um lembrete de como sua vida havia se tornado rica em formas que nunca havia imaginado. Naquela tarde,
Enquanto observava Helena brincar no jardim e Lucas ajudar os hóspedes da pousada, Beatriz caminhou até a estação de trem, onde tudo havia começado. A estrutura havia sido reformada e expandida para acomodar o crescente movimento de pessoas e mercadorias. Ela se lembrou daquela jovem assustada e perdida que havia descido do trem 5 anos antes, carregando apenas uma mala e um coração cheio de esperanças incertas. Agora havia uma comunidade inteira que havia crescido ao redor do amor que ela e Gabriel haviam plantado. Gabriel a encontrou ali, contemplando o local onde suas vidas se cruzaram pela primeira vez. Arrependida de alguma coisa? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Beatriz se recostou contra o peito do marido, sentindo a solidez de seu amor e a certeza de suas escolhas. Apenas de uma coisa, disse ela com um sorriso travesso, de não ter descido na estação errada mais cedo. Eles riram juntos e naquele riso estava contida toda a alegria de uma família que havia descoberto que os melhores destinos da vida às vezes são aqueles que encontramos quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, através das pessoas que nos ensinam que amor verdadeiro não é uma coincidência, é uma escolha que fazemos todos os dias. Enquanto o sol se punha mais uma vez sobre Red Rock, pintando o céu com as mesmas cores douradas daquela tarde memorável de 5 anos atrás, a família Silva caminhava de mãos dadas de volta para casa, carregando no coração a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que cresceu da fé, floresceu na adversidade e se tornará a base sólida de um legado que duraria por gerações. O círculo estava completo. A noiva perdida havia encontrado seu lar. O viúvo solitário havia redescoberto a alegria. O menino órfão de mãe havia ganhado uma família completa e uma comunidade inteira havia aprendido que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de origem, língua ou circunstância. E assim termina a história da família Silva, não com um fim, mas com um novo começo que se estendia infinitamente para o futuro, carregado de promessas e possibilidades tão vastas quanto o próprio céu do Arizona. Se você gostou desta história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.